SBT Entrevista conversa hoje com a secretária de Planejamento, Leane Lemos, a respeito dos 100 dias de governo. Secretária, em primeiro lugar, sua adaptação a Porto Alegre, hein? Como é que foi? Estou adorando. É mesmo? Já conseguiu conhecer a cidade? Eu acho que Porto Alegre é uma cidade muito charmosa, uma cidade muito interessante, é uma cidade muito viva. E o Rio Grande tem uma tradição, tem uma identidade que o Brasil inteiro conhece e reconhece. Então é um prazer muito grande para mim estar aqui nessa cidade e poder também estar colaborando com um governador que tem uma liderança, que tem uma visão e que quer fazer uma mudança aqui no estado. A senhora vem do governo federal, onde já houve uma reforma administrativa nas carreiras. O que vai ser feito em termos de Rio Grande do Sul? Sem dúvida. Isso nós passamos os primeiros 3 meses fazendo todo esse levantamento das normas que regem, da base legal do serviço público, das carreiras. Hoje nós já temos isso identificado. O estado tem 17 carreiras ativas, tem 10 carreiras em extinção e a gente tem mais de 56 normativos gerais sobre essas carreiras, fora todas essas portarias e decretos que existem. Mas o grande interesse da gente olhar para essa legislação, o primeiro ponto, a gente sempre olha a gestão de pessoas e folha como um desafio financeiro, especialmente aqui no estado. No Brasil todo, todos os estados estão passando por isso, muitos municípios estão passando, a União está passando por essa dificuldade de lidar com uma folha que é maior do que deveria ser na realidade. E no Rio Grande do Sul é dramático, né? A gente tem uma folha de quase 30 bilhões, então se o Rio Grande do Sul só arrecadasse, não tivesse nenhuma transferência, fundo de participação, nenhum tipo de transferência da União, só arrecadaria para pagar a sua folha. É o grande desafio. Então, a gente tem que olhar do ponto de vista fiscal. Ela cresce a uma taxa, a um crescimento vegetativo, né, um crescimento automático de mais de 3% ao ano, então a gente precisa olhar para essa despesa. Mas também existe um outro lado da gestão de pessoas, porque o serviço público também se faz com pessoas. O serviço na ponta é o professor, é o policial, são pessoas que prestam esse serviço. E a gente tem que também trabalhar com o desenvolvimento, com a valorização das capacidades dessas pessoas e daqueles quadros que a gente sempre sabe, tem os mais comprometidos, os mais engajados, aqueles que têm uma vocação pública, e a gente tem que trabalhar então dos dois lados, o lado fiscal, mas também o lado de valorização das pessoas. Então a gente olha para a legislação, para ver o que é possível a gente reduzir de forma a beneficiar, inclusive, os próprios servidores, porque são os primeiros prejudicados. Se a gente não tem condições de pagar, quem é que atrasa? Quem é que vai ficar sem salário? Você sabe que o Rio Grande do Norte já está há 4 meses com salários atrasados. A gente não quer que o Rio Grande chegue nesse estágio. Então, para isso, a gente precisa tomar medidas, mas também olhar de uma forma mais positiva para o servidor. A questão do magistério. Os ex-governadores reclamam que não tem como pagar o piso do magistério, o piso nacional, enquanto houver tantos níveis no magistério do Rio Grande do Sul. Vocês vão olhar isso? É uma das leis que está sendo olhada, porque é uma das 17 carreiras. Nós estamos olhando todas as carreiras. Mas a brigada e os professores são as duas principais carreiras. Elas, praticamente 80% da nossa folha é folha de professores e brigadianos. Então, é claro, essas são as duas prioritárias. E não é só essa questão das faixas, também são os benefícios em cascata em cima do piso dos professores. Então, é uma profissão extremamente relevante, ela é fundamental para que a gente possa ter, o Estado possa ter, inclusive, uma mudança no padrão de desenvolvimento. Não existe desenvolvimento hoje sem avanço na tecnologia, nem ganho de produtividade sem uma melhora na educação. E esse é um dos focos do atual governo. Como é que a gente melhora a educação no Estado, que tem perdido lugar nos rankings que comparam performance e fluxo de alunos. Mas os professores são fundamentais, mas temos também que olhar, inclusive, para a sustentabilidade do pagamento do salário dos professores, para garantir isso. Vocês estão preparados para a polêmica que vai vir, portanto? Não tem como fugir da polêmica, né? Eu acho que não há alternativa. E eu vejo um grau de maturidade na sociedade gaúcha, até em eleger o governador com uma plataforma que é uma plataforma
muito honesta. Ele já disse, eu vou fazer o ajuste, eu vou fazer o que for preciso, eu vou privatizar, eu vou mexer nas carreiras, eu tenho que fazer isso, porque o governador ele foi eleito com esse mandato e não há realmente alternativa. O Estado está numa situação muito difícil, eu diria que é o maior desafio do país, é um dos mais endividados, o primeiro ou o segundo está sempre disputando com Minas Gerais em relação à sua receita, endividado, quase 12 bilhões por ano de aporte do Tesouro para o déficit da Previdência, então é o Estado com a pior situação em relação à Previdência, uma folha de um tamanho que é hoje inadministrável, tanto que os servidores estão recebendo em parcelas, ou seja, é uma situação muito grave do Estado, e de baixo investimento, de baixo crescimento, que eu acho mais dramático também, porque não é só, vamos cortar, mas se a economia não cresce, se a receita não melhora, a gente tem aí, não é só a receita que o Estado arrecada, são os empregos que são gerados, né? É a riqueza que é gerada no Estado. Então, é muito importante que a gente olhe para as condições que deem guarida, né? Que deem um ambiente para que o Estado possa também atrair mais investimentos e crescer. Se eu lhe perguntar qual é a marca dos 100 dias de governo, o que a senhora me responde? Eu acho que a marca dos 100 dias do governador é uma marca de diálogo. É um governador que entrou, as pessoas me falam muito disso aqui, né? Falam, você vem de fora, o gaúcho, ele gosta de brigar, o gaúcho gosta de discutir, tudo é Grenal, não é assim? E o governador, ele tem esse perfil que é um perfil de conciliação, é um perfil de construção de pontes. Então, eu acho que ao longo desses 100 dias, claro que há entregas, a gente reduziu 1.789 carros da frota, praticamente 10% da nossa frota, uma economia anualizada, de praticamente 20 milhões só de manutenção e combustível. Isso é uma grande vitória, eu acho, assim, do ponto de vista da microgestão. Estamos fazendo um plano em relação aos nossos imóveis, ao nosso patrimônio, para que isso possa gerar receita, mas que também reduza o ônus do Estado na administração de patrimônio. Agora, eu acho que a grande marca é essa marca de eu não estou rompendo com o passado, eu não estou dizendo que tudo que veio antes de mim é ruim e que eu estou reinventando a roda. Eu acho que é uma posição muito madura e eu admiro muito o governador. Eu tenho um filho que é quase da idade do governador, né? Eu olho para ele e falo, puxa, tão jovem e com essa maturidade e com essa disposição para construir pontes que eu acho que é muito especial no momento que a gente vive no Brasil de tanta polarização. Então, eu acho que é diálogo à marca, eu acho que é de reconhecimento do passado, mas um olhar para o futuro também diferenciado. Ele fala muito em inovação, ele quer fazer diferente, ele não está despachando só no Piratini, ele passa algumas tardes aqui no CAF despachando com os secretários. Nós fomos ao presídio, eu fui junto ao presídio, junto com ele ao presídio, eu e o secretário de Fazenda, até nos disseram, foi a primeira vez que um secretário de Fazenda e um secretário de Planejamento vieram, a gente foi à cadeia de Porto Alegre. Então, ele tem essa visão de eu quero conhecer, eu quero saber dos problemas e nós vamos mudar. Claro que não vai mudar tudo, a gente sabe disso, mas eu diria que a marca dos 100 dias é uma marca de eu tenho uma visão, eu sei qual que é o problema, eu sei qual que é a solução e vamos construindo juntos que a gente chega do outro lado. Claro que a gente não controla tudo, o governador tem que lidar com muitas variáveis, mas essa visão de futuro e de ser algo realmente novo, novas façanhas hoje, né? Foi lançada a marca, novas façanhas. Eu acho que isso é realmente um diferencial hoje no país. Vem aí um programa grande de venda de imóveis, venda de ativos do Estado? Olha, se eu falar para o secretário da Fazenda, é cócegas lá no caixa dele, né? Mas a gente tem hoje aí 78 imóveis, eu vou dar grandes números. Nós temos mais de 8 mil matrículas de imóveis no Estado. Foi feito o censo concluído no ano passado. Mas desses pouco mais de 8 mil imóveis, mais de 6 mil eles têm uma destinação própria. São praças, são escolas, são unidades básicas de saúde, são delegacias. Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, o Estado tem um monte de imóvel. Tem, mas tem destinação, ele está sendo usado para um serviço público. E pouco mais de 2 mil imóveis, eles não têm uma destinação, são terrenos, são salas, são prédios que o Estado tem. Mas tem, por exemplo, acabamos de fazer uma concessão do estádio numa cidade pequena, na fronteira, perto da fronteira com o Paraguai, no Paraná, que era um terreno
é um terreno do Rio Grande, tem o estádio da cidade, uma cidade pequena. Nós temos terrenos agora em São Paulo, no interior de São Paulo, que nós estamos vendendo. Então, tudo isso a gente está fazendo um estudo de carteira, não é muito recurso que a gente arrecada, a gente deve arrecadar, pode ser que passe um pouco dos 100 milhões de reais, talvez nem isso, né, a gente consiga, mas eu acho que tem dois lados. O primeiro é de reduzir o custo e o ônus do Estado na administração disso. O Estado já tem muita coisa para fazer. O Estado tem que prover segurança, tem que prover educação, tem que prover saúde, tem que prover assistência social. Então, ficar cuidando de sala, se você botar o Estado para fazer isso, o que vai acontecer é que ela vai ficar fechada há 10 anos, como ficou. E ficaria aqui em outro lugar também. Então, faz muito sentido a gente fazer isso, não só pela parte da receita, que é importante, mas também por um critério de gestão, uma visão de Estado. O Estado tem que estar onde ele deve estar e não fazendo manutenção de terreno no interior do Paraná. Os laboratórios de inovação são uma forma que não só a administração pública trouxe isso do setor privado, que são pequenas ilhas onde você não tem que lidar com aquela burocracia do dia a dia e você não tem nenhum processo ali que você tem que fazer todo dia. O laboratório de inovação é um espaço onde você vai pensar política e testar política, com direito a errar. Tipo o quê? Tipo fazer uma hackathon. A gente quer fazer uma hackathon, a gente ainda está montando esse laboratório, ele ainda não está de pé, a gente está começando a trazer pessoas e essa semana eu vou começar a fazer o meu tour de força aqui no Rio Grande, no ecossistema de inovação. Então amanhã eu estou indo no Tecnopuc, vou visitar vários laboratórios no estado, eu quero conhecer esse sistema, fazer parcerias com esses sistemas, porque a gente pode ajudar muito as secretarias a encontrarem soluções para os seus problemas com essas parcerias e inovando. Quais problemas? Eu vou dar um exemplo do que a gente fez lá em Brasília. É ruim, né? Mas é ruim, mas é bom, porque é algo que é concreto. Nós fizemos 3 hackathons lá. Uma na área de segurança, uma na área de educação e uma na área de transportes. E foi um sucesso, foi na Campus Party, a gente conseguiu vários times, não tinha prêmio, não tinha dinheiro envolvido, as pessoas foram pelo desafio. E o jovem gosta muito disso, né? Os meninos super talentosos. Saiu um protótipo, primeiro lugar da Hackathon de Educação, um protótipo de matrícula escolar. Em 6 meses isso foi internalizado pela administração, foi desenvolvido, era um protótipo que ganhou, foi desenvolvido. E hoje a matrícula, 60% das matrículas no Distrito Federal são feitas num portal que foi desenvolvido por uns meninos numa hackathon. Quer dizer, você tem formas de encontrar solução para os problemas que não precisa ser dentro do Estado. Você coloca as outras pessoas para pensarem os seus problemas. Então, hackathon é um exemplo. Outros exemplos, a gente fazer parcerias para melhorar problemas de gestão da própria secretaria. A gente tem uma área de perícia médica e de saúde do trabalhador que tem uma área enorme de documentos que não são digitalizados. A gente está no século XIX ainda. É o livro do Kafka. Então, a gente tem que ter medidas para modernizar isso, para trazer para o século XXI. O laboratório ajuda a pensar essas medidas. Secretário, quais são os números referentes à redução da frota do Estado? Nós reduzimos 1.789 veículos, de uma frota de praticamente 19 mil, ou seja, foi 9,5% de redução. Isso já significou, nos meses de janeiro, fevereiro e março, 1,5 milhão mês de economia em combustível e em manutenção. Ou seja, anualizado a gente tem praticamente 20 milhões. E a gente tem um plano de reduzir ainda mais, claro que tem uma frota que não vai deixar de existir, a da Brigada, a da Polícia, né, do SAMU, não vai deixar de existir. O governo vai usar aplicativos? A gente já está fazendo os estudos e uma preliminar de termo de referência para que a gente possa utilizar aplicativos. Vamos começar a fazer um piloto aqui na própria Secretaria de Planejamento e testar esse piloto e dando certo a gente vai expandir como serviço para as demais secretarias.